A gente no Brasil ainda, quando eu me formei, a gente não tinha importação ainda, nem de veículo. Então, para comprar móvel importado, móvel italiano, a gente comprava pela Argentina. Completando 35 anos de profissão. Vou completar. A Andréa Gonzaga vem contar um pouquinho pra gente que trajetória é essa, né, Andréa? Pois é. Me conta uma coisa. Lá nos anos 80, a arquitetura não era uma profissão que tem o mesmo respeito, ou mesmo performance, não tem a mesma colocação, importância no mercado como tem hoje, né? A arquitetura, ela tinha uma coisa assim do que você vai viver. Muita gente achava que era desenho, né? Era só desenho. E era muito setorizada até. Eu acho que o que mudou bastante da época que eu me formei para agora, até hoje alguém pergunta, hoje quase ninguém mais pergunta, você é especializado? Era uma época, Natália, que quem fazia arquitetura hospitalar, fazia só hospitalar. Quem fazia residencial, desenhava casa, só casa. Quem desenhava prédio, desenhava só prédio. Era uma época que a arquitetura era setorizada. E isso mudou, isso você tem razão. Mudou bastante. A parte de interiores entrou, né? A interiores é uma matéria de arquitetura, né? Arquitetura de interiores. E hoje isso ficou muito implícito, mesmo as construções foi mudando muito, né? A gente em São Paulo, essa quantidade de prédios novos que a gente tem, hoje eles são entregues e você praticamente tem que entrar com uma obra, né? Eles são entregues sem acabamento, né? Então, se você vai fazer, você entra com um final de arquitetura, né? Um final de acabamentos de arquitetura. Nem só acabamento, você tem que ver elétrica, forro, iluminação. Que são muitos detalhes. É um desenho muito técnico para poder fazer interiores depois. E na minha época realmente não tinha isso. O escritório, eu montei escritório eu me formei em 88, mas em 87 a gente já montei o escritório com duas amigas da faculdade. Meu Deus! Porque eu comecei a fazer a faculdade com 17 anos, mas com 18 anos... 17? Com 17 anos, E com 18 anos, no segundo ano, eu comecei a fazer estágio no único lugar que eu trabalhei, Natália. Eu trabalhei num lugar só 4 anos, mas antes de sair, eu já começou a aparecer serviço e com duas amigas da faculdade a gente começou a trabalhar junto. E aí eu levava, no último ano, a faculdade, o trabalho e o meu escritório com elas. Você sempre quis fazer arquitetura? Então, sempre quis. Você acredita? E não me pergunta de onde. Eu venho de uma família de advogados. É engraçado. Mas no ginásio, eu fiz um colégio de freiras, assim, super tradicional. Sempre gostei muito de matemática e de artes plásticas, sempre. E aí teve assim, todo um ano de investigação de instruções vocacionais, sabe? Muito bacana nessa escola. E quando eu fiz, ela falou, olha, realmente você ou é arquitetura ou engenharia. Mas era uma época também, Natália, dessa época do meu pai, que era um advogado, mas era a época da inflação. E uma forma de investir dinheiro era comprar terreno e construir. E meu pai, mesmo sendo um advogado, o que ele fazia para investir dinheiro era comprar terreno e construir. E aí ele andava comigo e falava, filha, olha o terreno que eu comprei. Olha, comprei todas essas casas, eu vou derrubar, eu vou fazer... Ele tinha essa coisa, sabe? Eu não sei se... Eu acho às vezes que veio daí, Natália. Era uma coisa que me instigava, sabe? O que nós vamos fazer aí? Vamos fazer um prédio, vamos fazer um galpão, vamos alugar. Porque era uma época, Natália, que você tinha que investir o dinheiro. Você sempre imaginou fazer interiores? Nunca, nunca. Interiores entrou na minha vida profissional bem pra frente. Eu comecei fazendo arquitetura mesmo. Isso que a gente estava falando no começo, eu nunca gostei dessa coisa de especialização. O escritório que eu trabalhei 4 anos, que foi o único lugar que eu trabalhei, ele era multidisciplinar. Ele trabalhava... A gente fez hotel na África. Você fez um hotel na África? A gente fez hotel, fez fábrica na África, porque o meu chefe, ele era arquiteto da Ingesa. Então ele tinha essa ligação com outros países, principalmente no continente africano. Né? Então fiz coisa em Angola, depois eu fiz também no meu escritório. Mas era construção, a gente naquela época, mas
No escritório tinha um arquiteto argentino que a gente no Brasil ainda, quando eu me formei, a gente não tinha importação ainda, nem de veículo. Então, para comprar móvel importado, móvel italiano, Cassina, né, Poliforme, essas coisas forte. Bacanas, a gente comprava pela Argentina. Gente, que época! E com esse arquiteto eu comecei a aprender mobiliário, design de mobiliário. Comecei a ver quem era bacana, as lojas bacanas, de onde vinha, Tini Boeri, sabe? Coisas assim, sabe? Que eu aprendi com ele. Então, acho que talvez aí eu comecei a pegar esse gosto por interiores. E dali você já saiu com o seu escritório, porque foi uma lavagem. Falei, o último ano da faculdade foi uma loucura, porque eu tinha um escritório, eu tinha 2 sócias que eram da área, né? Uma sócia era filha do Roberto Assis. Roberto Assis foi 20 anos diretor da Casa Cláudia, de marketing. E ela é filha única do Roberto, essa era minha sócia. Então, eu sou do ABC, né? Mas eu não tinha esse conhecimento. Trabalhei nesse escritório, mas aí eu arrumei essa sócia que era conhecida no mercado. O pai dela era a equipe da Olga Crell, é quem montou a Casa Cláudia. Então, essa era uma sócia. E a outra sócia, o pai era engenheiro do Mackenzie também e tinha uma construtora em Suzano, naquela região de Mogi das Cruzes. Ou seja, o que vocês não soubessem fazer, tinha assim os melhores para falar. Exatamente. Qual que era o caminho. E entrada no mercado, né? A gente entrou no mercado com esses padrinhos, né? Seu Roberto, quando começou a acabar a equipe da Olga Crell na Editora Abril, montou o Shopping D&D. Foi mesmo, porque ainda a Olga que fez juntou os profissionais. Os lojistas, os principais lojistas, quando foram montar aqui as lojas âncora e tal. Então eu lembro de tudo isso, sabe? Às vezes as pessoas falam, você fala muito D&D, mas o D&D, eu vi montar o D&D. Então... Mas eu vejo você muito, por exemplo, aqui no shopping mesmo, Andréa, já resolvendo assim, porque uma hora ela tá numa loja, 2 horas ela tá na outra, nas 3 ela já tá na outra, você fala, Jesus amado, Andréa, não para. O shopping eu acho muito fácil, né? Eu sempre falo, as pessoas brincam até, tem gente que brigar assim, hora D&D. Eu falei, gente, mas é que quem mora em São Paulo, primeiro que o shopping é perto para mim do escritório, né? E como a gente trabalhou na montagem, a gente tem muita amizade com os lojistas. E aqui a gente para o carro uma vez e realmente a gente tem que se organizar. E a gente passa aqui pelo shopping e já, se você se programar, você resolve muita coisa, né? Você resolve piso, você resolve revestimento, você resolve mobiliário, você resolve iluminação, sabe? Numa parada de carro, Natália. E isso ajuda muito. A vida, né? Não é? Eu acho a nossa profissão muito fácil, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas complicam demais. Eu acho que a gente trabalha com uma coisa muito boa. Acho que é isso. Então, sabe? Não, é verdade, gente. Pensa, quem procura um arquiteto está sempre melhorando, está sempre crescendo. Eles procuram a gente, está com uma casa, daqui a pouco ele está com uma casa maior, comprou a casa da praia, daqui a pouco é porque o escritório aumentou, sabe? Eu tenho uma empresa que eu fiz o escritório numa sobreloja de farmácia. Eu tinha feito a casa deles. Andréa, você faz meu escritório em cima de uma sobreloja. Em 2 anos, eles tinham alugado um galpão. E mais um pouco, eles tinham alugado a outra perna do galpão, formando um L. Em outros anos, ele tinha comprado um terreno, nós construímos um prédio. Olha isso. De estrutura metálica para ficar pronto rápido. Então, você deu crescimento. Gente, não é trabalhar... É muito legal. Vou te dizer que nesse andamento não tem um monte de problema? Lógico que tem, gente, mas problema que não resolve é lá no hospital, meus clientes médicos. Eu falo, olha, o problema é com vocês. Vocês, às vezes, podem não ter solução. Né? Mas a gente tem sempre solução. Pode demorar mais, pode custar mais ou menos. É uma decisão da pessoa. Está na tua mão. Quais foram os vários desafios que você já teve, Andréa, dentro de projeto, de cliente, de obra? Olha, de aparecer projetos assim, entendeu? Porque você faz um apartamento, você faz uma casa, eu fiz esse escritório na sobreloja, e aí ele vem, Andréa, comprei um terreno e quero fazer um prédio, porque eu já tenho que fazer um crescimento para minha empresa para 10 anos. Entendeu? Foi a primeira vez que a gente foi desenhar um prédio, né? E eu tenho pressa. Eu falei, vou fazer estrutura metálica. E aí, você não acredita, Natália. E ele era um cliente, já era o quê? O 4º projeto que eu fazia para ele. Ele falou, falei com você. Todas as vezes ele falou, vou falar com você porque eu tenho pressa e você já sabe quem eu sou, como é que é a minha empresa, o que eu preciso. Você vai fazer isso tudo mais rápido, mais ágil. Não precisa de muita reunião.
E aí ele me procurou para fazer o prédio. Nossa, eu fiquei muito animada. Era o primeiro prédio, super moderno, podendo gastar, assim, fazer uma coisa bacana, sabe? Um desafio de arquitetura, né? E aí, aí na hora da negociação ele falou, olha, mas tem um escritório de arquitetura, que tem uma construtora que está me oferecendo o projeto de arquitetura, eu não preciso pagar. Você pensa o banho de água fria. Eu falei, olha, aí, sabe, na hora, eu tenho escritório de arquitetura, eu não tenho construtora. Aí eu falei, olha, te conheço já há algum tempo, né? Alguma coisa nessa vida é de graça? Não. Não. Alguma coisa é de graça? Não. Então, ou você paga o projeto e sabe o que você está comprando e controla isso, que parece ser o seu perfil, ou você não paga o projeto de arquitetura, paga só a obra, mas alguém vai estar pagando esse arquiteto. Quem estiver pagando vai mandar nele. Então você resolve. Se você quer ter um projeto de arquitetura que você controle, conduz, gente, quem paga manda. É muito real isso. Quem paga é dono da decisão. André, onde você se atualiza com as novidades da arquitetura, de acabamento, de tecnologia? Olha, eu acho que primeiro tem que, realmente, quando você gosta, né? Você vai atrás, eu falo assim, o pessoal chega no escritório, vou fazer curso. Eu falei, que curso? Esquece curso. Não tem curso, é andar. Tem que ir pra feira. Tem que ser xereta, entendeu? Perguntar. Eu vou Milão, eu acho que quando eu entrei nessa parte de imobiliário, mas não é só por isso, também por causa do design, para ter um olhar, sabe? E apurando, Milão eu vou né? há mais de 20 anos, todo ano. E assim, ir andar, conhecer. Toda viagem é um aprendizado. Eu fui para Chicago, eu fui em quase todas as casas do Frank Lloyd Wright. Sabe, meu marido foi para a feira de avião e eu ia para as casas do Frank Lloyd Wright, na cidade que ele morou. Sabe, é ali, você respira, você vai pra né, Mies van der Rohe morou lá. O que ele fez, Mies van der Rohe, em Chicago? Então, quando você anda, você vai conhecendo, sabe? Todo lugar, você está aprendendo. Arquitetura, onde você anda. Por que isso é assim, né? Então, os fornecedores, sabe? Tudo que tem de lançamento, eles querem avisar a gente. Então, você tem que ir a fundo. Você só tem que ir para a feira e não é bater perna no corredor. É realmente, sabe? Você quer ir para a Itália, quer aprender? Tem que saber italiano. Porque daí a hora que você começa a conversar em italiano com uma pessoa, ela, sabe, você vê aquilo. Às vezes as pessoas falam, ano passado, fui na feira, não vi nada de novidade, porque não parou para conversar. Não parou para conversar, para perguntar. Gente, você acha que um móvel para estar numa feira de Milão, tá lá à toa? À toa, tem. Não é possível. Tem coisa implícita. Você tem que perguntar. E se você perguntar, você vai ter informação assim maravilhosa. Olha, cada surpresa. Não é? André, no meio do caminho, a família foi se moldando, foi crescendo. Pois é. Pois é. E alguém entrou para essa área da arquitetura? Não. Não. Como que é isso para você? Era uma coisa que você já imaginava, que para você não fazia diferença, ou você gostaria que não, para mim não faz diferença, talvez porque eu vim de uma família, eu vim do nada, eu vim do zero, né? Eu lembro da faculdade, que eu fiz Mackenzie, né? E aquela época, Mackenzie, assim, Mackenzie tinha uma coisa, eu entrei para o escritório de arquitetura, que só aceitava mackenzista, não sei se você já viu essa história. Eu já vi, já. Era muito fechado, né? É verdade. O pessoal, tanto que tinha alguns filhos de mackenzistas só prestavam Mackenzie. Então tinha aquela coisa do Mackenzie com a FAO, né? E era um escritório que, calculista, todos, né? Então, eu estava falando, eu vim de uma família que já veio do zero. A minha família, no final, a gente nunca teve isso. Eu fiquei casada há 7 anos sem ter filho, esperei, sabe? Achei que eu casei cedo, viajei muito, sempre gostei muito de viajar. Viaja até hoje bastante, viajo muito, né, André? Viajo muito. E ele é muito parceiro, né? Meu marido é engenheiro, ele já era politécnico formado, né? Quando a gente começou a namorar, né? Quando eu conheci ele já era formado na Poli, né? Engenheiro mesmo, assim, trabalhou sempre em grandes construtoras, grandes incorporadoras, tanto que meus clientes também vinham muito dele, né? Os clientes falavam, sua esposa não é arquiteta, estou precisando de um arquiteto, e aí nisso ia, né? Hoje ele está no escritório com a gente. A Andréia tem uma sorte para as coisas, porque é o seguinte, ela entrou na faculdade já fazendo um estágio. Parece que você nunca pediu alguma coisa, você sempre recebeu, né, Andréia? Nossa, você tá me falando uma coisa agora. Apareceram a sócia que estava ligada a outra, que aí ficou o escritório, e aí já vem... Não, e o estágio foram minhas sócias, amigas da faculdade, que me arrumaram.
a gente tá num escritório, tá precisando de mais uma estagiária. Elas que me levaram. @Andrea Gonzaga Arquitetura, vale a pena visitar, stalkear, conhecer muito mais. E a gente está à disposição. Muito obrigada. Do que precisarem, o que tiverem de curiosidade. E eu já quero conhecer mais projetos seus, ao vivo, vontade. presente. Isso, vamos combinar. Adorei. Todos esses. Andrea, muito obrigada. Nada, Até a imagina. próxima. Até a próxima.